Aí já iniciou, né? Já. Não ficou muito alto, não pegou nem o símbolo, mas tá bom, né? É, tá pegando aqui no boné. Eu não trouxe boné. Vê isso, tá? A galera que for chegando aí, essa live vai ficar gravada. Convidei o Josimar aqui. Tem um pessoal que já conhece ele. Pra quem não conhece, é o Josimar Lima. Ele tem um canal também no YouTube. A gente vai colocar aí nos comentários. E pra quem estiver acompanhando pelo canal, vai estar fixado aí nos comentários e também na descrição desse vídeo. E a gente escolheu um tema que é sobre reencarnação. Sim. E também o que a gente pensava, né, no passado, né? quando criança, sobre céu e inferno, né? Sim. Apocalipse e tal. A questão do apocalipse. Mas antes de começar, vamos ver se tá tudo certo, né? Tá travado. Tá travado? Nossa, que coisa. Deixa eu pensar. Se continuar assim, é melhor deixar para outro momento. Qual Wi-Fi você tá aqui? Qual Wi-Fi? Ninguém comentou ali ainda não, né? Tá travado a live, parece. Porque você tá na internet errada. Deixa eu dar uma olhada. Esse aqui pega até em pé, deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá. Douglas Ribeiro. Aí tem gente já, você É. tava. Acho que é Douglas e Adri mesmo, realmente que tá. Os dois. Douglas, se você estiver ouvindo, se você puder dar um feedback se tá tudo ok, se a imagem e o áudio estão ok, por favor. Engraçado, não quer ir no. Agora foi, Tá né? vendo, mas. Tá normal ali, o Paulo disse. Mas tá normal? Ele tá dizendo que sim, às vezes é porque a gente tá no mesmo Wi-Fi, não sei, ou alguma coisa assim. Ou às vezes é o aplicativo, né, do celular que tá com alguma Tá tudo normal então, né? Então vamos lá. Recapitulando então, a gente tinha separado o tema, o Leandro me convidou, né, pra fazer o vídeo, a gente tinha separado o tema, que era a visão que a gente tinha e que muitas pessoas possam ainda ter sobre Apocalipse, Ragnarok, céu e inferno e a questão da reencarnação. Né? Então, a reencarnação eu meio que escolhi porque ainda muitas pessoas perguntam, né, seja no meu Face, no meu canal, e eu vejo até também nos demais da nossa escola, né? Aí sempre perguntam, mas como funciona a reencarnação? Existe, não existe? Pergunta também o que acontece depois que a gente morre, né? Pra onde vai o corpo? Como que é? Teve até uma pessoa que eu vi por alto uns comentários, eu nem respondi, mas eu cheguei a ver. Foram vários, né? Comentário grande, não deu tempo de ler. Mas por alto, assim, a pessoa tava falando que já passou pelo Laércio Fonseca, estudou tudo, o Hélio Couto, devorou os estudos, e agora chegou até o Bob Navarro e o conhecimento que a gente passa aqui. Aí a pessoa falou assim que ela está com dúvida, aí ela apresentou alguns exemplos, e os exemplos eram sobre a morte, por exemplo, né? O que acontece na visão de vocês depois que a gente morre, pra onde vai o corpo? Sim, acho que eu lembro de um comentário desse que eu vi também. Sempre essa brisa, né? Acho que é talvez uma das maiores perguntas da humanidade, né? O que acontece depois da morte. E as religiões, elas buscam tentar entender isso, né? O que é esse eterno, ou o que é que acontece depois da morte e tudo mais. E aí separam as crenças porque a forma que se vive tende a nos dizer como vai ser, né, depois da morte. Então a gente acredita em céu e inferno, em punição eterna em algumas religiões, né, para aquilo que a gente faz na Terra, né? Ou glórias também, de acordo com aquilo que a gente faz, que vai entrar naqueles assuntos que o Bob tem posicionado, sobre a obra e a fé, né? Se vai ser salvo pela graça ou se vai ser salvo pelas obras. Feitos, né, pelas obras. Então, para introduzir assim, é mais um bate-papo, né? Eu tava conversando até com a Adri e ela sugeriu que seria bom ter um vídeo sobre isso. Sim. Que é que eu tava comentando, né? Quando eu era mais novo, assim, foram várias etapas da minha vida, né? Sim. Quando eu era bem criança, a primeira vez que eu me perguntei sobre o céu e o inferno, eu lembro, eu tinha uns 5, 6 anos. Eu vi os meus primos falando, né? Que vai pro céu, vai pro inferno. Achei aquilo lá muito confuso. E abandonei esse pensamento por um bom tempo. Aí depois lá pros 13, 14, 15 anos eu fui querer de novo mergulhar nisso. Aí, tipo, aquele
pulso luciferiano interno, né? Aquele orgulho de Lúcifer, né? Que a gente chama aqui na escola. Me fazia questionar, né? E eu ficava me perguntando. Comecei a ler a Bíblia, entender a Bíblia e tal, porque fui querer entender a verdade, né? Eu já falei isso em alguns vídeos, vou tentar ser breve. Eu pensava, poxa, eu preciso entender a verdade agora. Alguma coisa na minha vida incomodou, não vou entrar nessas partes, mas eu queria saber qual entender o sentido da vida. Qual o sentido da vida. Eu pensei, quem poderia me explicar, né? Sim. Aí, como eu nasci numa família católica, eu pensei, o padre, pô, só pode ser o padre. Mas antes sequer de ir até o padre perguntar alguma coisa, eu já pensei, pô, mas por que o padre, um homem, um ser humano como eu, vai ter alguma coisa que eu não saiba? Onde ele soube? Alcança um ponto que eu não alcançaria. Né? Aí eu pensei, onde ele soube? Eu falei, a Bíblia, porque a vida inteira escutando que na Bíblia tá a verdade, né, a palavra de Deus. Falei, pô, então ao invés de eu perguntar ao padre, eu vou ler Bíblia. Aí comecei a ler a Bíblia. O que aconteceu? Eu comecei a entender naquela época, naquela visão que eu tinha, que os evangélicos estavam mais coerentes, mais alinhados, né? Naquele momento. Naquele momento eu pensava. Aí, portanto, eu comecei a frequentar uma igreja evangélica na época, o Brasil para Cristo que chamava. E aí, como eu mergulho de cabeça em tudo, eu tava naquele lance do primeiro amor que a Bíblia fala, já vou falar? Sim. Aí, mergulhei fundo naquilo. Mas aí, continuei estudando, vou vendo as coisas na igreja, aí entrei naquele ponto de, tipo, começou a gerar as dúvidas, aí onde comecei a me afastar. E nisso foi aprofundando isso, foi me afastando, aí eu já me caí no contrário. O que eu quero dizer, ó, sobre céu e inferno. Eu gostava muito de pegar uns amigos meus e falava assim, cara... Por exemplo, eu tava lá, vi uns evangélicos, nada contra evangélico nem nada, eu tô falando pensamento lá, né? Como que a gente pensava. Naquele momento, Aí eu vi uns evangélicos vindo, com a igreja, com a Bíblia debaixo do braço, tudo regradinho, quadradinho e tal. E eu já tava de saco cheio daquilo, eu falava pros meus amigos, raciocina comigo. Gordinho, a galera lá falava, raciocina comigo o seguinte. Cara, a gente gosta de Nirvana, a gente gosta de Pantera, essas músicas, a gente gosta de rock, gosta de guitarra. As pessoas que a gente mais queria se encontrar ou interagir, estar junto, segundo o que essas pessoas falam e propagam, esses caras vai estar tudo no inferno. Tudo errado. Aí eu pensava, poxa, mano, eu falava assim, sinceramente, que Deus me perdoe e se eu estiver falando alguma besteira, na época eu pensava e falava com meus amigos, mas eu falava, eu de jeito nenhum que eu quero estar num lugar com esse, falando na época mesmo, com essa galera chata, mano. É um pulso que vem de dentro, né? Ele é natural, a gente não controla os nossos desejos que é de alma, né? Tem pulsos que chamam a gente que a gente simplesmente fica tentando e se sente na sensação da coerência e de sensação de nexo, né? E eu também, eu cresci na verdade na religião evangélica sempre falo, né, eu lembro de quando eu não sabia nem ver a hora, eu lembro da minha tia falando que ia perder o ônibus, eu ficava bolado o que era atrasar, o que era hoje eu tô adiantado, eu ficava tentando entender essas brisas de relógio, sabe assim, porque eu lembro que era a gente no ponto pra ir pra igreja, e eu tinha 4, 5 anos, entendeu? Então você nasceu num berço evangélico. Já evangélico, e elas estão na mesma igreja até hoje, já desde que eu nasci, né, elas vão nessa igreja, ou seja, eu tenho 30 anos, então há 30 anos elas frequentam essa igreja, então meu coletivo sempre foi disso. Eu lembro também que em determinado momento, ali eu com 7, 8 anos, eu tinha muita insônia, porque eu tinha muito medo das coisas que eu estava vendo na igreja, né? Frequentava outras igrejas pentecostais, então tinha muito manifestação de espiritual, né? Então demônios, pessoas expulsando. Sim. Pentecostal, a povo até que sabe, né? Pentecostal, pra quem não sabe, é aquelas igrejas mais avivadas que eles chamam, né? Do fogo, né? Do reteté. Que as pessoas baixa o espírito, né? Elas giram, elas caem, elas rolam. A gente explica isso cientificamente, tá? Não, beleza. O Bob explica isso cientificamente. Por que existem essas igrejas que gritam? Por que os pastores gritam? Por que eles jogam essa energia toda? Aí o pessoal fica puto e critica, né? Que Deus não precisa de grito para ouvir, ele é ouvido na oração em silêncio. Sim. A gente entende tudo isso, mas a gente sabe também o que acontece pra cognição, né? Quando se acelera. A gente consegue explicar e já explicamos, podemos até falar um pouquinho aqui agora. O que tá por detrás, né? O que acontece com a pessoa que ela começa a girar, que ela cai, ou então que ela fala em língua estranha. Fala em línguas estranhas. Que é basicamente a gente, pra entender tudo que a gente vai falar aqui, sempre tem que entender a base consciencial. É que a gente sempre repete, tem gente que fala, mas você só repete a mesma coisa. Só que eles não entendem que essa mesma coisa que é repetida, eles não estão entendendo, porque eles falam assim... É o ponto em comum que explica todas as outras coisas que vem. Por isso a gente tem que explicar esse ponto, que é o pilar de onde você vai ter referência para explicar todas as outras coisas, né? E a gente sabe que eles não entendem justamente por isso, porque a gente fala, toda vez que vocês estão falando aí de 7 cores, 7/12 e tal, porque eu queria entender a reencarnação, eu queria entender a morte, eu queria entender... Aí você vê que a pessoa não entendeu, porque justamente entender esses 7/12 momentos
eternos é entender a reencarnação, entender a vida e a morte. A vida e a morte. Então, pra fechar essa questão do pentecostal, tipo, as pessoas elas entram naquele momento lá de euforia, né? De êxtase, né? Gritar assim, e tal, porque é vibracional. Aquela vibração, né? Aquela aceleração vai tomando conta da pessoa e, por consequência, para abocanhar os demais ali que ela precisa passar aquela informação, ela acaba gritando, né? É uma vibração, né? Se você for binarizar, você vai achar que é frio e matemático, mas não, é ali que exatamente é um processo que acontece nas igrejas e acontece em religiões outras também, né? O Bob tem explicado isso, que basta com um incenso que você que chega na igreja católica, né, que vai espalhando ali o coletivo, todas aquelas pessoas se sintonizam na mesma frequência, porque cada incenso ele tem sua peculiaridade, seu cheiro, seu tom, então você equaliza ali a egrégora, que são aquelas pessoas que estão reunidas naquele mesmo propósito, e acontece de plasmar muito mais fácil, né, de acontecer aquilo que se espera muito mais fácil. E na igreja pentecostal, o pastor faz isso através dessa energia da vibração alta do grito. Aí é um glória que um dá de um lado, um aleluia que outro dá de outro. Então todo mundo equaliza naquela frequência. Então vai ser muito mais fácil você trazer do quântico para o binário, da possibilidade para o real, uma manifestação demoníaca, né? Que você consegue expulsar ali, a vida da pessoa melhora daquele dia em diante. Enfim. Vou explicar a mesma coisa que o Josimar falou, só que num ângulo que eu gosto de falar, né? Que é tipo assim, para as pessoas entenderem. Como somos canais, né? Todo mundo é um canal, por assim dizer, né? Que traz as infinitas possibilidades quânticas para um teatro binário, ou seja, para uma reta. Então, quando tem muita gente ali e cada um preocupado ali com a sua conta que tem que pagar, o outro preocupado com, sei lá, uma namorada, o outro preocupado com cada um ali com a sua mente divagando por um ângulo, dificulta ali aquela criação, aquele momento ali, seja até de cura, de milagre. Para isso plasmar, seja lá o que for plasmar, mais fácil, é o que o Josimar falou. Aí que entra o essêncio. Mas o que tem a ver o essêncio? É porque todo mundo vai estar naquele mesmo tom, aquele mesmo essêncio, aquele mesmo cheiro. Ou então palmas, ou música. Você tem que colocar a galera no mesmo ritmo, no mesmo ritmo, na mesma sintonia. Aí as coisas podem acontecer, né? Pode desdobrar. Que seja milagre, enfim, né? Cura, eu falei do lado da possessão demoníaca, mas também existe o lado contrário, que é a cura, onde acontece a cura, a libertação, enfim, a pessoa se sente melhor, mais leve, ela tem experiência realmente de que a gente chama de arrebatamento, que a pessoa, ela se conecta, ela vai tão alto no flow ali que ela... Aí no binário, sei lá, o médico vai explicar o que aconteceu, a reação no corpo dela. A gente sabe o que isso significa na base consciencial, que além da matéria física, né, e real, que a gente chama assim. E também, isso já linka um pouco também para a questão da reencarnação, porque as pessoas, quando elas falam de reencarnação a partir do princípio kardecista ali, né? É algo meio lógico e matemático também, como se fosse tecnologia, como se a gente fosse um programa de computador que de repente ele desacopla aqui desse corpo, aí fica em um lugar armazenado a informação, e daí daqui a pouco vai e transborda em outro corpo de novo, aí chama isso de reencarnação. A gente entende esse processo, quase isso, mas não exatamente. Ele é meio que, esse processo sim que eles falam, é meio que inerente a gente, não sei se com você era assim, mas pelo menos comigo, eu pensava, pô, se eu viver uma vida que seja de 80 anos, que seja, eu acho muito pouco, se for só isso é muito pouco diante, eu ainda tinha aquela visão do mundo externo, né, que o mundo era infinito, pra fora, tá ligado? Eu falei, mas se o mundo é infinito, já descobriram que tem 90 bilhões de anos de luz pra lá e pra lá, pros dois lados, e não acharam o fim, pô, eu com 80 anos apenas, eu não consigo explorar e aprender. Mal consegue explorar a própria 1% cidade, velho. Do meu próprio ambiente, então eu achava meio... meio ilógico. Um mapa tão grande com um período tão pequeno então meio exploração. Que inerente tem essa coisa, não, a gente volta, né? A gente volta. Só que como podemos explicar pra galera entender que existe sim essa volta, mas também a Bíblia não está, porque muitas pessoas falam, pô, o kardecismo se diz cristão. Porém, eles dizem seguir a Bíblia, porém a Bíblia diz que só há uma morte, né? Então as pessoas confundem isso. A Bíblia tá errada, então se existe reencarnação, então não existe só uma morte. Aí as pessoas precisam entender de fato, é até bom eu dizer, eu vou deixar na matéria que eu vou fazer sobre esse vídeo. O Bob já fez um vídeo um tempo atrás, chamado O Momento da Morte, que ali ele explica amplamente, que são 47 minutos, mais ou menos. 55, eu acho. 55. Eu também falo 47, eu vou olhar depois, é mais. É o que tá no canal do Dainer Toledo. Mas tem também no Sete Selos, eu postei muito tem no Sete Selos também. Aí eles postaram depois, mas independente do canal, nosso. Esse vídeo
O Momento da Morte vai focar nisso, entendeu? Especificamente. Com a explicação que a gente tá dando aqui, vai ajudar a galera a entender mais o que o Bob fala, porque Sim. o Bob fala com coerência e tudo posicionadinho, porém tem pessoas que têm dificuldade uma das de... gnoses mais profundas, Muito. assim, mais de flow, assim, você vai ter 55 minutos de conteúdo, de informação densa. É um dos meus vídeos preferidos. Eu tá? também considero um dos meus vídeos especial. preferidos. Inclusive foi gravado lá no Alto do Alto. No né? Alto do Alto, Muito é. interessante. Aquele vídeo é muito Então, quem quiser aprofundar mais na questão da morte, veja esse vídeo. E também tem um outro que eu ia indicar logo de início, cara. Reencarnação também. Tem um vídeo no canal do Bob sobre reencarnação. Só procurar lá, reencarnação que vai ter. eu também fiz um vídeo sobre a morte, explicando alguma coisa assim relacionada à morte. Sim. Tá no meu canal lá, é bem mais simples, Vai estar no né? arroba aí, você vai achar, eu vou colocar. Bem mais simples do que do que a explicação do Bob, mas é proposital, a gente faz esse degradê, né, para alcançar, porque Mas o Bob ele passa, ele tem tantas coisas mais profundas para passar, porque não dá para querer ou cobrar, lógico que não dá. Mas é indispensável que a galera nós a galera tem que assistir, que tá ligado? vamos fazendo, exatamente. Porque aí vai somando Exatamente. tudo, ela entende. Se faltar alguma coisa lá que você não entendeu, vai nos nossos vídeos que de repente a gente tem uma analogia mais simples, mais didática, né, que é mais do dia a dia, que possa ajudar, né? Mas então, aí pra ser rápido e não aprofundar tanto, antes da pessoa querer entender reencarnação, entender o que a Bíblia fala sobre uma única morte, a pessoa precisa entender o que é a morte. Sim. E muitos não entendem. Nós aqui da escola, quando falamos de morte, a gente não tá apenas falando assim, aquela morte, tipo, a pessoa morreu, foi enterrada, né? Sim. A gente tá falando da morte da consciência. A ausência da consciência. É um momento atemporal, né? A gente sempre explica Sim. que existem momentos eternos, são 7/12 momentos eternos. Vamos dizer que na realidade funcionaria como um buraco negro. É um buraco, Tem- mas aí as pessoas elas ponto binalizam, zero. né? O buraco negro vai pensar, o que tem a ver a morte com o buraco que tá lá no... Sim. É o ponto zero da consciência. O ponto zero da é consciência, um momento... equivale ao ponto zero da realidade, Da que a gente chama para realidade. todos os portais. É a mesma coisa. Ali não tem tempo nem espaço, é onde a cognição perde a referência, né? Sim. Pra galera entender o que é a realidade, rapidão. A realidade, por si só, ela é tipo um holograma. Ela é interna, de dentro pra fora. Pra você poder discernir e ver coisas, você já depende de um padrão, de um corpo, de uma estrutura Interna. autossuficiente, que é Toros, né? Em espírito é o Toros ali, o espírito da vida. E em binário, posicionando pra você ter os átomos coesos, todas as movimentações, as vibrações posicionadas, as cores, tudo certinho, você tem um processo. Esse processo a gente explica sempre, que é o 7/12 momentos eternos, que é o cubo de Metatron, a geometria sagrada. Esse processo já é a luz abocanhando a escuridão, o vazio, né? E Sim. colocando ele no centro. Esse centro é o ponto zero. Mas por que ponto zero? Porque ali não há tempo. Nem Ali, espaço. ali não há o haver, entendeu? É um ponto de observação De fora dele, né? fora de si mesmo. Onde não, sabe, quando você entra em alguma coisa, tudo que você for entrar, você vai chegar nos átomos, né? Sim. Se você mergulhar nos átomos, você vai ver que essa aparente solidez Não na existe. verdade uma ilusão. É uma ilusão. Quando você mergulha naquilo que aqui, por exemplo, é sólido, você vai mergulhando, você vai ver que tem espaço, as moléculas, as células, você vai ver que é coisas interagindo. E na medida que você vai, cada vez que você entra, você vai ver que esse espaço vai aumentando. Sim. Esse vazio, por assim dizer, esse espaço vazio é por onde a luz percorre, né? Então, a morte que a gente fala é quando, vamos dar um exemplo real. A consciência ela é formada por camadas, por assim dizer, né? Você tem o reino da luz, né? Que é essas possibilidades infinitas. Acima disso você tem o reino dos átomos, né? O átomo. Aí começa a organizar a consciência. Você vai ter o padrão do reino mineral, que vai ser as pedras, minério, reino vegetal, reino animal, reino humano. Isso. E aí depois o reino dévico, que é a consciência observando todos esses processos e lidando com ele. Sim. Mas aí vamos voltar ao contrário. Quando uma pessoa, pra eles entenderem o que é o momento da morte mesmo, ponto zero. Quando uma pessoa morre, literalmente, o corpo dela vai se desfazendo. Quando esse corpo vai se desfazendo, é como se esse ciclo que veio de lá pra cá estivesse voltando. Quando o corpo se desfaz todo, para assim dizer, pode pegar o reino vegetal. O reino vegetal, quando ele vai se desfazendo, ele vai voltando pra esse... vai voltando, até chegar ao pó, né? Mas se você for voltando tudo, você vai chegar num momento... Que não sobra nem... só sobra nada. Esse nada que seria o momento da morte que a gente fala. Sim. Que é o desfazer da consciência, entendeu? Sim. E é dessa morte que a Bíblia trata. Sim. Né? Só há uma morte. Por isso que só há uma, porque depois da morte consciente da morte, é estranho falar isso, mas é exatamente isso. A morte consciente da morte. É como se você morresse, mas continuasse consciente que tá morto, observando morto. a morte, né? E observasse a própria morte de fora. Depois desse momento aí que você entende que é uma morte só. Mas até lá você acredita que... Você está morrendo e voltando. Morrendo e voltando. Então, da visão do espiritismo,
é reencarnação uma atrás da outra. Mas aí o cristão evangélico vai dizer que, mas a Bíblia diz que só morre uma vez. Só morre uma vez, depois é a vida eterna, né? Sim. Mas esse só morre uma vez que a gente considera como morte. Porque o resto, essas vezes que você vai binarizando, que a sua consciência vai se reencontrando no binário, que a gente chama de reencarnação, essas vezes não são uma morte de verdade, é uma morte ilusória, é só a morte do corpo, porque a consciência permanece. Agora, a morte da consciência é que nós chamamos de morte verdadeira. A morte do corpo é só reciclagem, porque se a gente entende que o vermelho é eterno, de que o azul é eterno, as cores daqui a 1 milhão de anos vão ser as mesmas cores, o arco-íris vai nascer com as mesmas cores, o sol vai alinhar as cores do mesmo jeito, da mesma forma que a gente confia nisso, da mesma forma que a gente confia que a música vai ser coerente com essas 7/12 notas daqui a 1 milhão de anos, né, binários, por assim dizer, a gente tem essa certeza. É a certeza de que nós sabemos também que nós, como almas, somos também cores, somos também frequências posicionadas no espaço-tempo. E nós carregamos uma informação intrínseca nossa. E se nós carregamos essa informação que nós chamamos de consciência, que é essa troca com a realidade, em algum momento, essa mesma frequência, essas mesmas vontades, esses mesmos anseios, essas mesmas características, elas vão estar plasmadas em alguém de novo no binário. Que se for procurar, vai encontrar esse mesmo em algum momento no espaço-tempo. É por isso que nós falamos, né? Que aí você poderia dizer, ele reencarnou. Uhum. E a história do barquinho que o Bob conta também, você tem lá um barquinho, sei lá, com 30 tábuas, né? Só pra quem não conhece a história, você tem um barquinho com 30 tábuas. Você vai trocando uma tábua por dia do barquinho. Daqui a um mês, você tem outro barquinho. Uhum. E você trocou as tábuas, então daqui a um mês você tem as 100% das tábuas do teu barquinho em outro barquinho. Se alguém pegar e construir um barco, qual que é o teu? Uhum. O teu é fazer esse de tábua velha. Você tirou todas as tábuas, substituiu, tirou uma por uma. Estão ali. Dá pra você fazer o outro idêntico, igual. Idêntico. Mas qual que é o seu verdadeiro? É o seu? Esse novo que tá toda com a carcaça nova. Que carrega o espírito de ser teu. De ser teu, que é ele ali, né? Só revestiu o seu corpo. Ou aquele outro ali que é igualzinho, idêntico, é o seu, mas... É o seu antigo, é só um corpo. E eu explicando isso pro meu primo, inclusive, que é evangélico, ele toca guitarra na igreja e tal. Inclusive já toquei na igreja também, já participei, que inclusive foi na época que você falou, de 13, 14 anos, eu me batizei, eu tava culto de adoração, de ministração de louvor lá pra gente equalizar e ter batismo com o Espírito Santo, pra falar línguas estranhas, então eu participei disso, assim, de perto. Hoje eu entendo inclusive o espiritismo com a visão que foi até a resposta que eu dei para um pastor, inclusive, sobre isso, quando ele falou sobre primeira e segunda morte. Eu falei, a primeira morte, que é a morte ilusória, você morre várias vezes, porque é só desfazer do tecido atômico aqui, os átomos se espalham, mas a coerência e a consciência, a consistência da consciência permanece, e uma hora você vai observar que, parece que brotou, parece que aquela criança ali tem o mesmo comportamento daquele senhor lá atrás, entendeu? Uma coisa que eu queria posicionar sobre isso aí, Josimar, é porque os mais estudiosos, que estudam até o culto, o kardecismo em si, pode gerar uma dúvida, pensar, eu tô entendendo o que esses caras estão falando, porém, se realmente a reencarnação existe dessa forma que eles estão falando, dá pra voltar, mas só existe uma, como separar então? Porque o kardecismo, os ensinamentos do Hélio Couto, essa galera do quântico, eles entendem que você fica voltando e se lapidando até e vai evoluindo eternamente. Então, como que isso se encaixa a nossa explicação da seguinte questão? Por exemplo, os 1000 anos desse reino, do reino dos céus prometido pelo Messias, né? Por que é mil anos? E por que tem essa contagem da Bíblia pra cá de 6.000 anos, né? A gente sempre explica que é 6.000 anos binário, basicamente, né? 6.000 anos e 1.000 anos eternos. É paradoxal porque já falar 1000 anos, de falar que é eterno, as pessoas não entendem, né? É que dentro, é como se nesses 1000 anos tivesse uma porta aberta pro infinito. É porque a gente tá assistindo um negócio esses dias que mostrou esse Naruto. Naruto. Mas enfim, como eu não lembro exatamente, são 1000 anos que é como se fosse 1000 anos que a realidade está com o portal aberto para qualquer outro. Eu vou dar um exemplo, Naruto e Dragon Ball. Para quem quiser entender, vou dar 2 exemplos aqui. Quem assistiu Naruto vai entender, quem assistiu Dragon Ball também vai entender. No Naruto tem um personagem chamado Itachi. Ele tem um jutsu de ilusão. Como que chama o jutsu, você lembra? Não lembro. Ele tem um jutsu lá que ele faz a pessoa mergulhar no pesadelo. Inclusive no episódio que a gente tá repassando no Naruto e tal, no último episódio, ele fez
esse jutsu no Kakashi, certo? Aí ele falou que ele ia ficar ali por quanto tempo? 3 horas? 7 horas, né? 72 horas. 72 horas. Ele falou assim, ó, você vai ficar nesse processo, você vai ficar nesse tormento que eu tô te colocando ali por 72 horas. Beleza, né? Já era tormentador, já estaria pra explicar. Só que na hora que ele tá naquele lugar, ele começa a sofrer tanto e ver tanto, tal. Só que aí, nossa, pra ele fazia 3 dias que ele tava lá. Só que tinha passado 1 segundo dessas 72 horas que ele ia ficar lá. Tá entendendo? Então, quem já viu Naruto, esse jutsu, ou quem já viu Dragon Ball e tem aquela sala lá que na saga do céu, eles entravam pra treinar, tá ligado? Porque lá dentro, enquanto passava 1 hora aqui fora, lá dentro passava dias, né? Então, no Black Mirror tem um episódio dessa brisa que ele castiga a assistente virtual dele dentro da bolinha, né? dentro da bolinha e deixa ela lá. Então, pra ele passa um dia, pra ela passou 100 anos na tortura. Esse foi o pior. Esse foi bravo. Quem assiste essas coisas vai conseguir entender bem. Então, o que a nossa escola explica é o seguinte: pra consciência se perder e se encontrar, nesse enlace do que a gente chamamos vida, pra ter vida, você sempre vai ter, independente de local, porque o povo sempre brisa, mas isso é na Terra, isso é em outra dimensão, isso é em Marte. Esquece essas isso. Esquece todas as referências que você tem de espaço e de tempo. Esquece isso. Porque isso não acontece no espaço. Isso não acontece no campo do espaço-tempo, isso acontece no campo da consciência. Aí eu falo, não, a consciência é o espaço-tempo, beleza, mas a gente só consegue observar esse processo se ausentando, se afastando desse espaço-tempo, da própria consciência, para observar a consciência de fora dela, né? Mas para isso, dá, mas você tem que se ausentar de si mesmo, porque quando você fica preso nos seus pacotes teatrais do seu dia a dia, isso te impede de alcançar esse nível de percepção, né, de fora, assim. Aí quando você, na humildade, você entrega e pede a verdade para Deus, de alguma forma você consegue se ausentar desse teu próprio teatro, se observar de fora, ver os ciclos, ver os padrões. A gente sempre ensina isso. E daí você consegue ver a consciência. Aí você consegue observar no animal, numa planta. Que a gente fala, parece que quando você olha pro lado, né? Aqui atrás da gente, por exemplo, tem uma matinha. Você anda, você vê que as flores parece que elas estão disputando espaço, né? Todas elas querem uma luz ao sol. Você vê, tem ego ali, tá vivo. Tu vê que é como se você estivesse olhando atemporalmente, ela crescendo, todas elas juntas, aí aquela disputa de espaço, de sol ali e tal. Aí a gente vê que é estático. Mas o trabalho de observar de fora é fazer essa regressão e também a antecipação, a progressão, né? Regressão e progressão do que pode acontecer, e você vê o ciclo acontecendo. E se você fizer isso baseado no 7/12, a tua chance de acertar é muito grande. Por isso existiam profetas, né? Sim. Que acertavam com... E por isso Jesus também, no Apocalipse, falou que... seria a mesma coisa. Tendo esse conhecimento, é a mesma coisa de você prever os eclipses. Inclusive, lá no passado, essas consciências mais expandidas, já via o teatro, o povo que não entende da existência, e para surpreendê-los, porque naquela época era necessário, as pessoas não tinham conhecimento. Sim. Então, para surpreendê-los, ele falava, tal dia, tal hora, vai escurecer. Entendeu? Aí o povo fala, nossa, é um mago tal. Não, e como ele sabe, entende os processos do giro, aí ele sabe que tal época vai ter um eclipse. Aí ele fala, eu vou escurecer, eu vou fazer, inventava, né? Eu vou fazer o lobo engolir a lua, ou vou fazer, entendeu? Aí as pessoas caíam nisso por falta de entendimento. Aí entra naquilo que você falou que queria falar de mitologia, né? Que é um pouco dessas coisas. A gente tem que fazer um vídeo sobre isso. Sim. Mas eu queria concluir aquele raciocínio, né? Das pessoas falarem, então onde que se encaixa? 1000 anos eterno e esses binários. Então, se você sair da consciência, né? Se você sair da plataforma e vai pra consciência, pra observação, então você vai entender que espaço e tempo não existe de fato por si só. E já é a sua comunhão com essa própria coerência, né? Então você vai ter a ilusão de espaço e tempo. Então você já entende que não tem esse lance de dimensões e tal, anula isso. E entende o seguinte, independente de onde você esteja, observando, você vai chamar, sei lá, chama aqui de terra. Independente do momento da existência, seja lá como você for chamar e que lugar você esteja, você sempre vai depender disso, ó. Vai ter um mundo terreno, por assim dizer, onde as pessoas não conhecem o abstrato, vivem ali numa lógica, né? Só vivem, sobrevivem, por assim dizer. Sim. Então, esse momento ele cicla... Vão pelo pulso, né? Ele dura mais ou menos ali 5.000, 6.000 anos pra consciência se encontrar, né? Pro coletivo se perder e se encontrar. Quando esse coletivo se encontra, já é meio que o final, que é o que a gente tá vivenciando agora, tipo um apocalipse. Que é o apocalipse. Independente do local. Aí nesse apocalipse, esse segredo é revelado. Sim. Aí a humanidade, por assim dizer, né? O reino dos céus é trago pra terra e da terra pro céu. E vão ter consciências que vão se reencontrar, as consciências vão se reencontrando, vão tendo respostas, né?
a verdade prometida no Apocalipse lá que a gente teria acesso, né? Ver Deus face a face, que foi prometido. Isso começa a acontecer, as pessoas começam a... É como se a gente começasse a organizar organizar a consciência, a observação da realidade. Já que tudo é um Se holograma, olhar fora, olhar que tudo é você, no sentido de que eu sou feito dos minerais, das moléculas, das células, dos reinos abaixo, das emoções. O mesmo processo. A gente fala, né? É a emoção ali do reino animal, o tecido do reino vegetal, ou as moléculas do reino mineral. A gente precisa suprir o tempo todo, os minerais, sais minerais, né, do nosso corpo. Então nós somos de fato o que nós estamos olhando fora, reunidos, que já aprendeu com a própria interação com esses próprios ecos anteriores, que culmina num ponto que vai transbordando as camadas, aí transborda depois da camada humana para a camada da camada lógica humana para a camada dévica da consciência, que aí consegue observar que é feito de todos esses reinos anteriores no tempo, né? Mas que não deixa de ser o mesmo emaranhado de átomos. E aí é que tá, se nós somos esse mesmo emaranhado de átomos, que eu gosto sempre de falar, 7 octilhões de átomos, o que faz esses 7 octilhões de átomos reunidos em nosso corpo ter a possibilidade de percepção da realidade como nós percebemos? Que é o momento que o Apocalipse chega e a gente consegue ter acesso a essa percepção de realidade, né? E aí a gente entende que tudo isso está baseado no 7/12, que não é por acaso que nós vemos 7 cores no arco-íris, que nós conseguimos definir, né, certo, essas 7 cores, que nós definimos as 7 notas e com elas, né, e os intervalos fazemos todas as músicas. E aí você começa a entender que nós somos de fato o 7/12, nós somos de fato a estrutura que permite isso existir. E todo o espaço-tempo está baseado nisso, a ciência está cada vez mais chegando. Aí entendendo isso tudo que o Josimar explicou aqui, a gente reúne ali cientistas, né, reúne capacitados em todas as áreas necessárias. Sim. E a gente começa então poder simular qualquer sensação, qualquer coisa, qualquer experiência. O Bob sempre fala isso, né? A gente já tem a tecnologia, os jogos já ajudam muito nisso. Né? A gente já tem uma imersão boa, uma imersão já grande. Logo, rapidamente aí a gente vai trazer isso pra, tipo, você coloca um pluguinho, igual Black Mirror mesmo, né? Sim. Você coloca um pluguinho, aí qualquer experiência que você queira experimentar é possível. Sim. Seja ir pra outra dimensão, seja lá o que for. Aí é que a gente fala, nesses 1000 anos, você vai cansar de tanto fazer o que quis fazer. O que tem aí aqueles 80 né? anos que você duvidava, né? Pô, 80 anos é tão pouco pra viver isso tudo, aí de repente vem 1000 anos abertos pra você. Aí, tipo, aí que entra o lance da sala do templo lá do Dragon Ball ou do Jutsu lá do Itachi, que é o seguinte: esses 1000 anos atemporais, né, do Reino dos Céus na Terra, é o seguinte, ele é 1000 anos contado binariamente por esse povo, né, que está posicionado na Terra. Como se ele estivesse olhando de fora pra dentro, são 1000 anos. E eles contando isso, vai ser 1000 anos, passando, né, 1000 anos. Mas para quem está vivenciando esses 1000 anos, esses são os reinos atlântidos, esses reinos de alta tecnologia, aí que você vai comungar Toros, ver dimensões, uma explicação sobre isso. Só pra fechar esse aqui. Pra não deixar de perder. Então, esses 1000 anos, tipo, com 5 minutos de expansão, seja com tecnologia ou com expansão mesmo, você pode vivenciar vidas. Uma vida inteira de 80 anos. Então é muito relativo, né? Então, esse 1000 anos, ele é eterno porque quem tá passando ali, quem tá olhando do quântico pro binário, ele realmente é eterno, tá ligado? Tipo, um dia você pode vivenciar várias vidas, várias coisas. A gente modula o espaço-tempo nesses 1000 anos. Ele só é 1000 anos olhando de fora, olhando de dentro não tem tempo. Tanto faz, entendeu? Tanto faz. Você vai então, e volta quando quiser, de onde pra onde, quando quiser. Aí que explica o espiritismo e tudo mais, porque as pessoas que não entendem isso, eles caem nesse blefe da tal samsara. Sim. Entende? Que eles acham que eles vão eternamente evoluindo, ficar evoluindo. Eles não entendem esse ciclo que chega um que limite abocanha essas coisas, né? É porque justamente por não chegar nesse... Quando entender o 7/12, entender que a Bíblia estava certa, que existe sim um apocalipse, que existe sim esses 1000 anos, que inclusive é bíblico, que tá lá que Satanás vai ficar preso por 1000 anos e depois ele há de ser solto. E eu fico bolado como as pessoas não se questionam por isso, não se questionam de que... Como assim na Bíblia tá escrito que Satanás vai há de ser solto? Por que Deus vai prender Satanás 1000 anos e vai soltar de novo? Pô, não tava... Tipo assim... Pô, Deus tá brincando com a gente, velho. Né? Não dá pra uma eternidade eterna de verdade, tá ligado? Eu ficava brisando nisso. Fala nisso, mano. Mas não é isso, é porque... Eternidade. Um exemplo de hoje. A gente com um smartphone na mão, quem tá assistindo tá com o smartphone na mão. O quanto de informação se acessa hoje em intervalo de tempo e o quanto se acessava há 20 anos atrás essas informações. Você não conseguia consumir em 10 minutos o tanto que você consegue consumir hoje com a internet.
entende? De assuntos variados. 1 hora, um dia, quanto você consome de conteúdo em um dia e quanto você consumia de conteúdo, né, há 20 anos atrás. Então, você já consegue perceber que no mesmo tempo, né, às mesmas 12 horas, você consegue fazer muito mais coisas, né? Agora, você imagine se tivesse um campo aberto, né, um portal, e que você pudesse acessar através disso, como se fosse a internet hoje, né, mas você pudesse experimentar essas realidades através da cognição. Porque se você acelerar, desacelerar, a gente sabe que a cognição é ritmo, né? Então, por exemplo, um cara muito rápido, que ele faz, exerce uma atividade muito rápida, que ele exige muita habilidade dele, ele percebe a passagem do tempo diferente de quem é mais lento, precisa de minuciosidade e tudo mais. Então os reflexos dele já são diferentes, porque ele capta uma quantidade de informação em um momento, em um intervalo de tempo menor. Então ele já começa a desintonizar dessas pessoas. E o que acontece com a realidade aqui do que a gente vê, né? O Bob, ele é acelerado, né? Ele é muito expandido, então ele tem uma frequência de sintonização da realidade, de sintetização da realidade muito rápido, está sempre na frente. E isso nos dá chão, nos dá assim, um caminho para seguir, graças a Deus, sempre apontando para Deus ali, mostrando para a gente que Deus está vivo em tudo, e a gente vai caminhando. Mas essa frequência dele acelerada que faz algumas pessoas não entenderem ele, porque a discrepância de quantidade de informação que ele acessa, e a quantidade que, infelizmente, mas também é o tempo de cada um, né? A gente vem acessando, ela é tão grande, essa diferença, que perde a sintonia. A pessoa sente na sensação, mas às vezes não consegue entender o que ele está falando, né? E é esse o nosso trabalho, é chegar aqui e falar sobre a morte, sobre a reencarnação, de uma forma mais simples, que todos consigam entender e tipo assim, de uma forma que também a gente acabou entendendo lá atrás, né? A gente está falando... tentando conversar com... um dia a gente também não entendeu. Um dia eu também achava que o Bob falava, era umas coisas eu achava muito legal, outras eu ficava assim, como assim? Aí buscando entendimento, mas é isso. Eu rapidinho desdobrei, na verdade, as coisas que o Bob falava, assim, sendo sincero. Não, relativamente, mas uma semana no máximo eu já tinha... Mas, tipo, o que me chocou de cara foi... A gente não vai nem entrar profundo nesse assunto, mas pra quem quiser já tem vários vídeos, mas, tipo, de cara o que me chocou foi 2 coisas. Primeiro ponto, ele falar de terra plana, não defender, falar sobre, explicar sobre. Terra globo, terra plana. Então isso aí já era uma coisa que me chocou um pouco, porque, tipo, pra mim, na época, não tinha nem nexo falar sobre isso. Por que tá falando sobre isso? Mas depois eu entendi, rapidinho eu entendi, e foi muito bom ter entendido, você me destravou coisas indescritíveis. Sim, eu também. E o outro ponto era aquele que eu já tava naquela onda, já vindo de Hélio Couto tal, do Deus do Antigo Testamento de Jeová. Que o Hélio Couto falava, você tem que escolher, você vai adorar um Deus que é amor, vingativo, ou você vai adorar né? um Deus ciumento e vingativo. Esse negócio ficava na minha cabeça, tá ligado? Ciumento e vingativo. E aí depois eu também comecei a fazer muito disso, de falar, pegar trecho da Bíblia do Antigo Testamento, pra falar que aquele Deus lá era maligno. Eu só não cheguei a ficar igual os outros falando que é demiurgo, mas que eu também ataquei Jeová, assim. Eu também, com certeza. Aí, é um processo, né, cara? É porque tem uma diferença, essa diferença que a gente acaba não entendendo, né? Como no Velho Testamento era daquele jeito, e de repente vem Jesus com paz e amor, e mostra que dá pra acessar a Deus através do amor, não precisa mais do tabernáculo, não precisa mais daquilo tudo. Mas aí você precisa entender o sacrifício de Cristo da consciência também, que é um ponto que a gente pode falar mais pra frente, né? Sim, a gente só não fala agora porque vai... E uma coisa, por isso que acontece com a gente, quando a gente fala de uma coisa, vai linkando em outras, assim, porque a gente já vê o mundo tão a rede tão perfeita, que dá pra falar de tudo. Daqui a gente sai e fala, sei lá, de qualquer coisa. E com coerência. Pra qualquer lado. Pra qualquer lado. Ainda bem que você é grande, né? Enfim. Hein, Josimar, mas eu acho... já vai dar 3 horas, mano, pra não ficar muito longo, né? A gente nem almoçou ainda, não sei se almoçou, não sei. E logo mais tem dá uma lidinha ali só pra ver o que ele... Mas eu só queria pontuar uma coisa, que tem tudo a ver. Dá um salve, eu acho que minha mãe tá participando, um salve pra ela, Isabel, Talmarden, todo mundo que estiver participando aí, deixar um salve. Eu acho que é bom pontuar, que já que a gente tá falando de consciência, né, observar na consciência, e a gente tá falando de céu, inferno, eu acho importante, que tem muita gente que tem dúvida, fala, mas você falou, né, que parece que Deus tá trolando a gente, que vai prender Satanás, né, depois vai soltar de novo, aí você ainda brincou, né, por que não deixou preso eternamente? Então acho que é muito bom as pessoas entenderem 2 pontos rápido, que tipo, inferno, existe ou não existe? E se existe, é eterno ou não é? Então o primeiro ponto que a pessoa precisa entender, tudo é sensação, tudo é momentos eternos.
Então o inferno ou o céu não é uma coisa em si, não é por exemplo, não é aquele mundo pegando fogo especificamente, ou o céu seria um campo. Eu tô falando que a maioria binariamente, imagina, né? A gente imagina que existe um lugar no espaço-tempo reservado, pessoas, chamado com uma plaquinha, uma entrada, uma porteira. Aqui é o inferno, bem-vindo. As pessoas imaginam que o céu ou não é assim. Já conversei com muitos, né? Alguns imaginam, até em filme é assim. Alguns imaginam que é um lugar tudo branco, outros imaginam que é um campo florido, um bosque, mas eu quero dizer que é o seguinte, tudo é referências vibracionais. Vou dar exemplo. Dragon Ball de novo, pra quem assiste, tem um filme Dragon Ball onde o Freeza, que é um dos primeiros inimigos de Dragon Ball Z, ele tá sendo torturado, ele tá no inferno. Mas o inferno pro Freeza, o que que é? Ele está num casulo, assim, né? Ele tá envolto num casulo da qual ele não consegue sair, preso numa árvore, ele não consegue sair dali, e ele tem que... O que que é a tortura? O que que é o inferno dele até ele sair daquilo ali? É um momento onde ele tá num campo florido, borboletas voando, um céu maravilhoso, e serizinhos bonitinhos, pulando, coisas felizes, né? Feliz. E pra ele tá puto, mano. Sim. Então, o inferno... não é uma sensação. Sim. É um momento que te traz agonia, te coloca ao contrário daquilo que você sentiria alívio. Sim. Então esse seria o inferno para você. Se uma pessoa viveu num lugar muito quente, claro que o inferno para ele quente seria vamos dizer que o inferno é o mais perto da ausência da consciência possível, né? Quanto mais perto da ausência da consciência... Mas isso aí fica muito quântico, né? Eu tô tentando dar exemplos fatídicos. Sim, entendeu? Sim. Se uma pessoa viveu muito tempo num lugar muito frio, cara, ele viveu no frio. Você acha, um lugar quente pra ele não vai ser bem inferno, tá ligado? Ele vai falar, quentinho, mano. Agora, pra quem ficou no calor... Entendeu? É tipo isso, é o inverso. Você precisa do oposto pra te dar uma referência e definição, né? A definição do que é inferno e do que é céu vai ser em relação a alguma referência que você tem. Sim. Aí você vai se basear e vai achar... Aí cada um vai ter um céu e um inferno particular, relativo. Que é o que a série Lúcifer faz, né? Então, mas aí? Ele é eterno ou é passageiro? O momento... O inferno e o momento o céu é igual pra todo mundo. O momento na consciência esse momento é eterno. Porém... Alguém tá visitando esse momento agora, em algum então, lugar. Enquanto a pessoa não se resolver, ela não consegue sair daquele momento. Exatamente. Você ia dar um bom exemplo na série Lúcifer. Mostra muito lá que a pessoa fica revivendo ali, ela tomando uma facada. Aí de novo, ela tomando uma facada. Enquanto ela não sai desse looping dela mesma, enquanto ela não se perdoa, enquanto ela não entende aquele momento, ou então encontra o perdão, né? Que é através do verbo. A ponte pra sair disso é o verbo. Entendeu? Lembrar do verbo, você sai disso logo. Mas enquanto a pessoa não consegue sair, ela fica envolvida naquele looping. Então, ela pode ficar ali eternamente. Só que voltamos a dizer, lembra que a gente tava falando? O tempo, ele é relativo no quântico. Entende? Enquanto no quântico você tá... tipo dormir, você deita, às vezes você deita, dorme, cochila, sonha uma vida inteira. Às vezes você dorme a noite toda, 8 horas e lembra de, sei lá, 2 segundos de sono. É verdade. Então é muito relativo. Então a morte é tipo isso. Você pode ficar ali num looping eterno. Só que quando você sai dele, por exemplo, se você expandir com a ayahuasca mesmo, você pode se pegar naquela agonia, naquela loucura, implorar pra sair de uma coisa que você acha que você tá ali eterno. Você fica realmente... Na hora que você volta, velho, passou pouquinho minuto, pouquinho tempo. Né? São várias e várias vidas em 2, 3 horas, Porque é cognitivo, então é importante a galera entender esse lance do inferno. O que é o inferno? É isso, é um momento, né? É um momento. Que todos vão passar por ali. É um momento ali. eterno. A gente fala dos momentos eternos, né? Assim como as emoções são eternas, alguém tá passando pelo momento da raiva agora, alguém tá passando pelo momento da surpresa, alguém tá passando pelo momento da felicidade, enfim, de vários momentos, né, da decepção, ciúme. Alguém tá passando por esse momento, são momentos eternos. E o inferno e o céu não deixam de ser momentos eternos também, da consciência, que são extremos de referência, né? O máximo do prazer ali, da plenitude, da sensação de vida e o máximo da sensação de morte possível. E a gente só consegue saber de um e de outro porque a gente tá ao meio aqui observando os dois extremos. A gente fala, é o binário da cor ali, né? Que começa o processo. O Hermes foi muito pontual nisso aí, né? Em falar o que está acima é como que está abaixo, está dentro como está fora. Tudo é isso, né? O pulso do elétron mesmo, o primeiro movimento da fagulha de pensamento já é isso, ó. Já é os extremos opostos. Você sente agonia da dor, se move, sente alívio. Aí você já tem os extremos opostos. Dor, amor, né? Alívio e dor, né? Ódio eu lembro de vermelho e azul. Entre esses sistemas opostos, você tem esses relativos, que comparando você vai sentir uma coisa ou outra, que é isso as coisas relativas às emoções. O elétron só orbita, aquele pulso eletromagnético só existe por isso. E isso depende de que camada ele tá e carregado, ele vai estar uma frequência de onda de cor diferente. Exatamente.
e você vê tudo que você... E isso, como já somos nós, né? A gente carrega essa energia de dentro. Então, por exemplo, a gente está afastado de nós. Nós estávamos afastados de nós mesmos aí no teatro. O mundo não sabe quem é. Tá? Por isso que a gente fala que tá o inferno lá fora. É isso, é porque as pessoas não sabem de onde vieram, pra onde vão. Na verdade, lá é pior ainda. É purgatório, né? Vez, o inferno também tem ordem. Hierárquico, arrumadinho. O céu também, tudo hierárquico. O purgatório... Agora o purgatório não, porque as pessoas estão, tipo, fritando. Fritando. Exatamente. Que se tu tiver o céu como referência, tá bom. Se tu tiver no inferno, tu tem o céu como referência, pô. Tu sabe onde é o outro lado. Aí tu tem pra onde olhar e buscar, talvez, alcançar de alguma forma. E uma brisa que eu tinha também da religião evangélica na época, era uma dessas coisas, que eu ficava pensando assim, eu vejo no mundo, eu vejo erros, eu vejo tudo, e parece que eu não sou suficiente como eu deveria ser pra ir pro céu. Então eu ficava aquele medo de ir pro inferno, no sentido de que, pô, parecia que por mais que eu seguisse certo... você ficava com medo de ir pro inferno, eu já falava, eu prefiro ir pro inferno do que ir pro céu. Então, mas eu tinha é bom explicar uma isso brisa, também, né, sabe por que eu tinha essa brisa? Porque, olha só, eu ficava analisando assim, eu tenho que querer ir pro céu, tá ligado? Era mais isso, eu tenho que querer ir pro céu. Por que eu não tô querendo? Porque se eu quiser ir pro inferno, eu sou uma pessoa ruim, eu pensava. Se eu quiser ir pro inferno, porque eu tinha um colega meu, tinha uns 8 anos, eu falava com ele que Deus existia, falava que não, que ele acreditava no diabo porque ele já tinha visto, mas não acreditava em Deus porque ele não tinha visto. Ele falava assim. Aí eu falei, pô, mas se tu acha que existe o mal, tu acha que não vai existir o bem? Tipo assim, eu pensava na época, né? E eu tinha uma brisa de Jesus voltar, o apocalipse acontecer, e eu não ia, eu ficava pra trás, tá ligado? Eu tinha um medo assim, eu falava, por que eu não fui? O que eu deveria fazer pra ir? Eu ficava tentando buscar esse nexo, né? E outra coisa, a terceira, é que eu pensava assim, beleza, mas se Jesus voltar, eu gosto de tanta coisa aqui da terra, eu não queria ir pro céu não, eu queria ficar aqui, tá ligado? Aproveitando as coisas boas daqui. Eu ficava pensando, será que lá vai ter bicicleta? Eu amava andar de bicicleta, né? Eu falava, será que lá vai ter bicicleta? Aí eu falei assim, eu acho que se não tiver, eu prefiro ficar aqui um tempo, sabe? Curtindo, depois eu vou. Era bem assim. O que fez, na verdade, a Adri que me falou que seria bom falar sobre esse tema, sabe? Sim. E o que fez ela dar o despertar ali de falar isso pra mim foi quando eu expliquei, que eu tava falando com ela, eu falei assim, que eu ficava na dúvida seguinte, né? Eu ficava querendo escolher o inferno porque eu achava que no céu teria pessoas chatas. Sim. Isso já é a minha referência, eu vou entender melhor isso aí, das casas também. Só que eu pensava, pô, se for como as pessoas falam, os evangélicos falam, e eu conversava com muita gente, conversava beatos, comigo todo mundo, e conversava com Deus, falava assim, ou com as pessoas que poderiam explicar, algum pastor, alguma coisa, ou com Deus, falava o seguinte, falava, Deus, se for como as pessoas estão falando, por exemplo, se o inferno for eterno, e quem não passar no teste, na prova e for ficar lá eternamente, eu penso, se eu vou ficar eternamente lá, beleza, mas se acaso eu não for, e eu for pro céu, e alguma das pessoas que eu amei, que esteve comigo, que eu me importo, não for, eu ficava conversando com Deus ou conversando com quem for, falar assim, se ela não for, então ela vai estar queimando eternamente no inferno. A minha dúvida eu perguntava pra Deus, pras pessoas, eu vou lembrar? Sim. Ou eu não vou lembrar? Sim. Aí beleza, aí eu falava, mas se eu for lembrar, eu não vou conseguir conviver com... É o que eu falava na época, eu não vou conseguir conviver sabendo que alguém que eu gosto, que eu amo, vai estar queimando eternamente no inferno, então eu também vou ir pra lá, porque eu não vou prefiro ir pra lá trocar de lugar e ficar lá se ferrando e vendo ela lá em cima se dando bem, tá ligado? Aí eu já pensava também, agora se eu passei no teste, as pessoas que passarem no teste vão ir pro céu e vão esquecer, então por que porra já não me criou certinho aí, sem lembrança, pra não precisar errar, né? Por que vai... Se vai esquecer como se eu não tivesse vivido nada. Tem um trechinho de uma música que eu descobri nesses vídeos que eu falei de só pedrada na cabeça lá, que era os vídeos mais pesados, que ele fala assim, a pessoa na música fala assim, entregar a humanidade pra queimar no fogo, jamais. Tipo assim, jamais Deus criaria seres pra se lascar, tá ligado? Não conseguia entender isso. Fala, pô, mano, não faz sentido. Por que existe o inferno? Não era tão fácil criar, já que é perfeito. E isso faz questionar Deus, né, essa dúvida. Porque você pensa, pô, se Deus é onipresente, onipotente, onisciente, é toda perfeição, por que ele criou algo... Por que ele criou o mal? Por que o mal existe? Se você sabe, se você tiver fé o suficiente para considerar que Deus é perfeito, você vai ter que considerar que o inferno é útil. E você vai ter que considerar que o mal, esse momento da consciência que ele existe ali, ele é útil de alguma forma. Aí você vai entender que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Não significa que você, na sua limitação, sabe o que é certo e o que é errado. O mal é errado, e óbvio que a gente sabe que é uma referência justamente para você acertar, para você não cair lá e ser aquele erro, né? Ele acaba se tornando uma referência, assim como a dor é uma referência de que tem algo errado, e você ser esse pulso de justiça, pulso de luz que quer preencher o escuro. Precisa entender isso, que Deus, por ser perfeito, então significa que de alguma forma, tudo aquilo que eu vejo que não tem sentido, ainda assim é útil na realidade, ainda assim pode ser respondido, posicionado e mostrado que Deus estava ali o tempo todo.
Você fechou, eu já tava pensando em falar uma coisa, você fechou bem, que eu ia falar. Todas essas perguntas que estamos lançando, por exemplo, você, por que tal coisa? Não é que a gente ainda tem essa dúvida. E não é soberba, não é prepotência. A gente esclareceu, e devido ao horário e também pro vídeo não ficar muito longo, não dá pra gente aprofundar em tudo, né? Mas, ó, a gente já vai deixar sobre a reencarnação, não vou deixar na matéria, o vídeo. Acesse a matéria no site escoladelucifer.com.br. Tá aí na bandeira aí em cima. Isso. Mas, então, ó, eu vou deixar num portal um vídeo, tudo do Bob que eu tô falando aqui, e outras coisas nossas também. Se você tivesse, me manda. Tem um vídeo falando da morte lá no meu canal, pode você separa lá, tal. Ou eu procuro. Eu não tenho como te separar porque eu tô sem celular. Tá, mas se tiver dá um jeito. Se tiver alguém do meu canal aí assistindo e porventura chegar nesse vídeo, vou ficar ainda até terça-feira, hoje domingo, vou ficar até terça-feira sem celular, que meu celular quebrou aqui, a gente voltou pra arrumar. Então é isso, aí por isso que eu tô sem gravar esses últimos dias também. Mas assim, quem tiver aí no canal, vai na descrição ou no fixado, vai estar o link da matéria. Na matéria eu vou deixar o vídeo sobre reencarnação do Mestre Bob, o momento da morte do Mestre Bob, demais. E 2 vídeos deles diferentes, um menorzinho, o outro maior, mais amplo, mas em ambos ele tá explicando o que é o inferno cientificamente falando, conscienciologicamente falando. E outra, não é a ciência ortodoxa não. A ciência da natureza, a ciência universal que a gente chama. É a ciência que qualquer um basta desapegar de sonho, trauma, lógica. A competência de identificar uma ciência, algo que é real, tá intrínseco a cada ser humano porque já existe, velho. O teu fato existir significa que a ciência tá em você, entendeu? Você só precisa se reencontrar e aí você vai ligando os pontos. Ciência é tomar consciência, é observar e entender. Tá ciente daquilo, como aquilo funciona. Isso é muito importante porque tem gente que pega modelos, por exemplo, você vai pra Terra plana, Terra globo, as pessoas pegam um modelo, por exemplo, uma equação, modelos desenvolvidos por cientistas para tentar descrever um fenômeno natural. Então, muitas das pessoas hoje em dia entrou num padrão que elas se apegam num modelo e esquecem de observar a própria realidade. Entendeu? Ela pensa em entender que você acredita mais na matemática de um caderno, de um papel, do que a realidade te ensinando, te mostrando, olha só como é que é, tá vendo? Então, baseado nisso, vocês vão entender o inferno cientificamente falando, conscienciologicamente falando, e, enfim... É a reencarnação que a gente tá falando. E a reencarnação. Então, eu acho que tá bom por hoje, né? Acho que tá bom por hoje. A gente vai voltando aí, galera. Vai voltando. Deixa aí sugestões, a gente vai estar sempre gravando. Eu gravo no meu canal, gravo no canal do Josimar, vai estar aí no @. Entra também do Mestre Bob na tem um vídeo legal lá no canal, falei sobre o último, sobre futebol, é interessante, futebol e apocalipse. E um que a gente gravou junto também, né? Que a gente reagiu ao Café Quântico, que é o canal lá da aluna do Hélio Couto, que ele tá com bastante visualização, é um vídeo que ficou legal pra caramba também, viu uma galerinha ali com os inscritos, achei legal. E quem é novo aí agora, tá acompanhando ao vivo, agora mesmo aqui no Facebook, dos grupos aí que foram compartilhados, entra aí no nosso canal, já tá aí nos comentários, Leandro Quantum e o Josimar Lima. Então lá tem muitos vídeos importantes, viu? Galera, Hélio Coutista aí, a gente gravou recentemente sobre arquétipos. Então quem é novo aí vai maratonando no nosso canal que vai se esclarecendo, né, as questões. As dúvidas, as questões. A gente sabe que é bem abstrato a princípio, tem que ter bastante pensamento abstrato. E pra quem não tem isso naturalmente, é só estudar o 7/12 que a gente sempre fala, que as coisas vão peça para Deus, tenha humildade, peça para Deus, assim, peça para Deus, ou se você não acredita em Deus com a palavra, o nome Deus, se você acredita numa força superior que ensina, uma sintonia, peça para o que harmoniza, pensa assim, o que harmoniza a realidade? A simbiose, a cadeia alimentar, etc., que a gente aprendeu na escola. Por que o sistema funciona? Apesar da gente ver no reino humano ali alguns conflitos, isso no reino animal também acontece, a gente vê conflitos de touros dos animais, né? Isso acontece. Mas que independente disso, por que a vida ela é consistente? Ela existe, a simbiose, a natureza, você vê que ela é harmônica. O que mantém isso harmônico? Peça para isso, para te mostrar a verdade, sabe? E você vai começar a observar. No dia a dia você vai observando, a palavra que você escuta entra, e aí vai. E é isso. É isso. Então a gente vai encerrando, deixa aí nos comentários alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida que ficou sobre esse tema. E é isso, né? Por hoje acho que bom, né? É show. Agradeço aí a todo mundo que acompanhou até aqui e a gente vai encerrar então. Luz pra nós. Luz pra nós aí.